Então vamos lá, né? A glória de Deus. Ó, escute, tem uma trilogia do livro de Salmos que é muito lindo. Se você puder, abra as janelas da sua alma em direção ao livro santo. Abra a sua boca espiritual e coma o pão, que é a palavra do Senhor. Como isso acontece, pregador? Abrindo aquele livro empoeirado chamado Bíblia Sagrada, livro santo, e lendo. Você vai estar fazendo essas duas coisas. Você estará abrindo as janelas da tua alma, que são, ó, os olhos, e você vai estar, se alimentando do pão, que é a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Então a trilogia, vamos lá, olha que lindo, né? Ó, e tem gente que não crê na veracidade da Bíblia Sagrada. Primeiro eu vou falar dessa trilogia. Qual é essa trilogia? Salmo 22 fala do sacrifício de Cristo que ocorreria 1000 anos depois desses escritos. O Salmo 23 fala do Cristo vivo e cuidando das suas ovelhas. E o Salmo 24? O Salmo 24 fala da ascensão de Cristo. Sim, do Messias vitorioso, que vence a morte, ressuscita e é coroado de glória e majestade. Deus bom, né? Que Deus lindo. Fazer esse registro aqui enquanto eu prego a palavra do Senhor. Ó, livro santo. Uma mensagem aí para vocês também que estão passando aí, ó. Hoje o Senhor diz: muda de mente. Volta os teus olhos para o Cordeiro de Deus. Arrependei-vos. Sabe o que é arrependimento? Muda de mente. Alguns estão vivendo a vida como se ela não pudesse ser interrompida no piscar de olhos. A vida não é um corpo. Ela também é um relacionamento com Deus, o Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos lá então. Então, olha que lindo, pessoal. Salmo 22 foi escrito 1000 anos antes de Cristo. E já comunicava exatamente o que ocorreria com Jesus no Monte Caveira. Olha só. Salmo 22. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Depois de 1000 anos, já no ano 33, naquele madeiro maldito, com as mãos presas por pregos, os pés presos por pregos, vale dizer que não porque tomaram a vida dele, a força, não. Ele entregou espontaneamente, por amor a você, por amor a mim e os nossos filhos. Mas aí, Jesus dá esse brado. O brado de abandono. Ele foi abandonado pelo Pai, para que você fosse acolhido pelo Senhor. Mas olha o que diz ainda aqui, ó. Diz ainda, no versículo 7. Todos os que vêm zombam e afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. E exatamente aconteceu. Os que estavam ao redor do madeiro maldito meneavam a cabeça. Zombavam do Messias. O Messias nu em público. Vergonha em público. Por quê? Porque ele tomou sobre si as tuas transgressões, os meus pecados. Ele se fez maldição por ti, por nossos filhos. O sacrifício expiatório de Cristo
é a maior demonstração de amor ao pecador. Nenhum amor de mãe é maior do que o amor do pai. O próprio Senhor diz: pode acaso uma mãe esquecer do filho que amamenta? Mas ainda que esta esqueça dele, eu todavia não esquecerei de ti. João capítulo 3, versículo 16. Porque ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira. Ó, ele nem especifica, ele nem dimensiona. Poderia dizer, porque Deus amou o mundo tal como uma mãe ama o filho, né? Mas não. De tal maneira, para que todo aquele que creia nele não seja condenado como réu, culpado, mas tenha vida eterna. Jesus. E aí, olha só que lindo, né, pessoal? Salmo 22, então, ele fala do sacrifício de Cristo, a morte do Messias. Aí trata aqui algumas coisas que se cumpriram, viu? A Bíblia Sagrada não é um livro de lenda, é um livro santo e fiel no cumprimento das suas profecias. Ó, algumas coisas que se cumpriu. Versículo 14. Versículo 14. E todos os meus ossos se desconjuntaram. Foi exatamente quando o Cristo então deitado naquele lenho maldito e os seus braços são puxados para cravar-se o prego em suas mãos. Ali é um desjuntamento dos seus membros. E olha só, versículo 15. E a língua se me apega ao céu da boca. O Senhor disse na cruz, ó, o Senhor disse na cruz: tenho sede. Tudo isso substituindo você e eu. E por fim, olha o que é que diz aqui. No versículo 20, capítulo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Ó, roubaram de Cristo, tomaram de Cristo a sua túnica, as suas vestes. Jesus ficou despido somente com a parte íntima coberta, que era uma tanga de pano. E isso eu necessito dizer a você, para que tu não se encontrasse preso com pregos no lenho maldito, para que você não perecesse publicamente com a alma desnuda. Reconheça o sacrifício expiatório de Cristo. Saia hoje das trevas dos ídolos, das trevas da feitiçaria, e se torne hoje um crente fiel a Jesus, coração arrependido e aquebrantado. E por fim, para ser bem rápido, né, o capítulo 23 fala do bom pastor que cuida das ovelhas, né? A Bíblia Sagrada, no versículo 2, ele faz repousar em pasto verdejante, leva para o junto das águas, cuidado do Jesus vivo, né? Refrigera a alma, guia pelas veredas. E o capítulo 25 é o capítulo que trata da ascensão do Senhor Jesus, do momento glorioso e majestoso em que ele vence a morte e ascende aos céus como Messias vitorioso. Isso se vê no capítulo 22, melhor, capítulo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nem? Meu dever é anunciar a mensagem. A responsabilidade é sua. Tem uma coisa. Assim como esse pequeno aparelho aqui, ele faz registros, né? Não tenha dúvida, o Senhor está registrando todos os momentos em que você recusou se dobrar aos pés do Messias. Confessar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro caminho que você possa ser salvo,
senão através de Jesus. Por quê, pregador? Por quê? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Mensagem do Senhor, hein? Quem tem ouvido os ouços, o Espírito Santo está dizendo para a glória de Jesus Nazareno. Amém?